Romanos 9. Nós vamos dar continuidade à exposição que nós temos feito nesse texto, que se enquadra ou se encontra dentro daquilo que nós temos estudado sobre a fé reformada, chamado de os 5 pontos do calvinismo. Do verso 17 ao verso 24 diz: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Até aí. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos a aprendermos da Tua Palavra e a sermos fiéis com as Escrituras. Nós assim oramos por Jesus. Amém. Gente, nós aqui estamos diante de um dos textos, não tenho a menor dúvida em dizer, mais difíceis das Escrituras. Essa parte aqui de Romanos 9 trata de um dos assuntos mais complicados da Bíblia. Aquilo que na teologia tem sido chamado de dupla predestinação. Poucas questões, raríssimas questões, são tão embaraçosas, tão espinhosas de serem abordadas e tratadas como esta. Como que pode um Deus de amor, propositadamente, endurecer o coração de pessoas para que elas sejam condenadas? Será que Ele faz isso? Será que Deus realmente faz isso? E eu quero convidar você a abrir alguns textos que nos deixam pensativos, alguns textos que mostram Deus trabalhando no coração dos homens para que esses homens fiquem do lado do erro. Então vamos dar uma olhada nesses textos bíblicos que aí estão. Vou pedir que você vá abrindo rapidamente por causa do nosso tempo. Êxodo 4, verso 21. Diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Perceba que aqui Deus foi ativo e não passivo no processo. Não é que Deus permitiu. Não é que Deus permitiu. Deus foi aquele que inclinou o coração de Faraó para reagir daquela maneira. Outro texto. Provérbios 16, verso 4. Diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins.
até o perverso para o dia da calamidade. João capítulo 12, a partir do verso 37, diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e nem se convertam, e sejam por mim curados. João 12 ainda, alguns versos antes, no verso João 17, verso 12 diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. 1 Pedro 2, versos 7 e 8, dizem assim: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados para serem desobedientes, para tropeçarem na palavra. Judas, penúltimo livro da Bíblia, no verso 4, diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. E por fim, 2 Tessalonicenses 2, versos 11 e 12 diz assim: é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então esses são alguns textos que falam de Deus trabalhando no coração dos homens para que eles fiquem do lado do erro. Fora o texto que nós lemos no início, que é o objeto da nossa análise hoje, Romanos 9, 22, Paulo diz que existem vasos de ira que foram preparados para a perdição. Então não é uma coisa fácil, não é fácil. Paulo, aí no verso 17, você pode voltar lá para Romanos, no verso 17 de Romanos 9, ele inicia a sua argumentação falando de Faraó. E aí ele vai tomar por base lá o texto de Êxodo 9, onde Moisés relata as pragas do Egito. Você deve saber, né? Se você conhece o texto, a narrativa diz que Deus enviou 6 pragas sobre o Egito: água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, doença no gado, chaga nos homens. E logo depois Deus envia mais 4 pragas: o granizo, o gafanhoto, as trevas e a morte dos primogênitos. Entre a 6ª e a 7ª praga,
Deus chama Moisés e diz assim: vai lá e transmite um recado a Faraó. E o recado que é transmitido é o seguinte: eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e a teu povo. Deus dizendo isso através de Moisés para Faraó. Eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e a teu povo, e terias sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. O que o texto está dizendo é que Deus preservou Faraó com vida, com o objetivo de exibir em Faraó o poder dele. A intenção divina ao endurecer o coração de Faraó era que houvesse mais tempo para a multiplicação dos sinais e das maravilhas de Deus. Dessa forma, o nome do Senhor seria exaltado e proclamado ainda mais. Essa questão, ela tem gerado assim um incômodo muito grande ao longo dos séculos, dentro da teologia, dentro daqueles que se debruçam a estudar as Escrituras. Porque uma coisa é você falar da graciosa predestinação de Deus. Agora, outra coisa é falar no decreto de Deus de enviar pessoas à condenação, do decreto divino de enviar pessoas às penas eternas. Quem dera fosse suficiente falar de Jacó e não precisássemos abordar o caso de Esaú. Mas é bíblico. E assim, o raciocínio parece ser lógico. Se algumas pessoas são eleitas e outras não são eleitas, então a predestinação possui dois lados. Se uns são escolhidos e outros preteridos, então é óbvio e é lógico que a eleição ela é dupla em algum sentido. A dupla predestinação, ela ensina uma simetria entre a obra de Deus em eleição e a sua obra em reprovação. Assim como Deus intervém na vida dos eleitos para criar fé em seus corações, assim também Ele intervém nos corações dos réprobos para operar descrença. Essa simetria da dupla predestinação, ela pode ser percebida no amor de Deus por Jacó e no ódio de Deus por Esaú. Essa simetria pode ser percebida nesse texto de Romanos 9, aí no verso 21, quando Paulo fala dos vasos que são feitos para a honra e dos vasos que são feitos para a desonra. Paulo diz no verso 22 que existem vasos que foram preparados para a perdição. Esta simetria pode ser vista aqui em Romanos 9, na operação graciosa sobre os eleitos. Olha o que Paulo diz no verso 15: compadece-te de quem quer. Então, na operação graciosa, mas também na operação de condenação dos réprobos. Olha o verso 18: endurece a quem quer. Então, se por um lado ele se compadece de quem quer, por outro lado ele endurece a quem quer. Mas aqui a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. E caminhar bem devagar. A gente precisa perguntar o seguinte: Deus determina
os destinos dos indivíduos exatamente da mesma maneira, de modo que, sem qualquer consideração sobre o que fazem, ele atribui um ao céu e o outro ao inferno? Nós sabemos que ele faz isso no caso daqueles que são salvos. Afinal, nos foi dito que a eleição não se baseia em qualquer bem visto ou previsto naqueles que são eleitos. Isso nós já vimos semanas atrás. Esse é um dos principais argumentos de Paulo aqui em Romanos 9. A salvação, ela se deve inteiramente à graça de Deus e não a qualquer bem que reside no homem. Agora, a questão fica complicada é quando a gente volta o nosso olhar para os perdidos. Será que Deus designou os perdidos para o inferno, independentemente de qualquer coisa que eles tenham feito? Deus os enviou para o inferno, independentemente deles merecerem isso? A teologia reformada clássica, histórica, ela rejeita a doutrina da predestinação dupla. Alguém pode pensar assim, mas pastor, como alguns artigos, alguns articulistas vão dizer, isso aí é medo, é covardia de afirmar uma coisa que é lógica. Se Deus predestinou alguns para a salvação, o que isso significa em relação aos que se perdem? Por inferência, se ele predestinou alguns para a salvação, ele predestinou outros para a perdição. Certamente. Por lógica, por dedução, por inferência, é essa a conclusão a que nós chegamos. O problema é que a nossa lógica, ela não está acima das Escrituras. O problema é que a nossa dedução, ela não é mais importante que a palavra de Deus. O problema é que os nossos raciocínios, eles não podem prevalecer sobre algo que talvez a Bíblia não tenha dito. A interpretação reformada clássica afirma o seguinte: Deus escolheu um número definido e imutável de indivíduos para a salvação. As demais pessoas que não foram predestinadas, Deus as entregou aos seus próprios pecados. Dessa maneira, elas e tão somente elas são responsáveis diretas por sua condenação. Então, para a salvação, Deus interfere diretamente, escolhendo a quem Ele quer e deseja salvar. Mas para a condenação, Deus simplesmente não faz nada. E assim, o ser humano, em sua incredulidade e em sua depravação, ele procura a condenação. Deus os deixa à sua própria escolha, às suas próprias opções, aos seus próprios desejos, e eles sempre escolhem rejeitar o Evangelho. Dessa maneira, Deus recebe toda a glória na salvação e o homem recebe toda a culpa na sua condenação. Olha o que diz Spurgeon sobre isso, está aí no esboço. Ele diz: da palavra de Deus aprendo que a condenação pertence ao homem e que a salvação ocorre tão somente pela graça, do começo ao fim. Aquele que perece escolhe perecer, mas o salvo é salvo porque Deus escolheu salvá-lo. Então, gente, a interpretação reformada clássica, ela afirma que o papel de Deus na reprovação, ele é passivo.
O ímpio é ignorado por Deus, é deixado de lado. Eles são condenados por causa da sua incredulidade. É aquilo que está lá em João 3. O que não crê já está julgado. Os ímpios, eles não são enviados ao inferno porque Deus os condena arbitrariamente. Eles são enviados para ali como julgamento dos seus pecados. Olha o que diz Abraham Kuyper. Ele diz assim, acompanhe aí: não ousamos esquecer que, embora Deus, segundo o segredo do seu conselho, elege aqueles que devem ser salvos, esse mesmo Deus onipotente nos tornou responsáveis moralmente, de modo que estamos perdidos, não porque poderíamos ser salvos, mas porque não desejaríamos sê-lo. A teologia de Kuyper, ela se baseia nos cânones do Sínodo de Dort, que afirmam o seguinte: não todos, mas somente alguns são eleitos, enquanto outros são preteridos nos decretos eternos. E estes são punidos não somente por causa da sua descrença, mas também por todos os seus outros pecados. Então, a interpretação reformada clássica, histórica, ao longo dos anos, nos lembra isso daí. Nos ensina isso daí. E nos lembra de um fato muito importante. Nos lembra que a Bíblia, ela nunca usa a palavra predestinou para os perdidos. A palavra predestinou nas Escrituras só aparece para os eleitos. A palavra usada nas Escrituras para os perdidos é preteridos, que traz a ideia de abandonados, deixados para trás. Logo, Deus escolheu para a salvação aqueles que vão crer, e Deus abandonou os perdidos aos seus próprios pecados, para que eles sigam os seus caminhos e assim recebam a justa condenação pelas suas atitudes. Ou seja, a eleição, ela é ativa e a reprovação, ela é passiva. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês são textos fortíssimos, mas também estou mostrando a interpretação histórica da fé reformada. E aí, se você me perguntar assim, qual é a sua opinião? Eu vou responder para você igual Sócrates. O que eu sei é que nada sei. Não sei. Por um lado, os textos bíblicos são fortes, intensos, agudos. Por outro lado, afirmar que Deus predestinou para a perdição pode nos levar por caminhos bem problemáticos. Alguns de vocês sabem o que eu vou falar agora, pessoal aí que tem estudado mais lá na EBD sobre isso. Afirmar que Deus predestinou para a perdição pode nos levar àquilo que a teologia chama de supralapsarianismo. Pode nos levar ao hipercalvinismo. E o hipercalvinismo rejeita doutrinas como a graça geral. Muitos hipercalvinistas chegam a afirmar que Deus é o autor do mal. O caminho
do supralapsarianismo, o caminho daqueles que adotam a postura de que Deus predestinou para o inferno, conduz, ou no final dele estão lá aquelas pessoas que dizem que Deus é o autor do mal. Alguns chegam a afirmar que as pessoas estão no inferno contra a vontade delas. Eu não penso assim. Os credos reformados, os principais credos reformados, ou eles são explicitamente infralapsarianos, Deus não predestinou para o mal, para a condenação, ou então eles evitam cuidadosamente uma linguagem que favorece uma outra visão. Nenhum dos principais credos reformados toma posição supralapsariana. Então, essa é uma discussão de décadas, de séculos. Inclusive, uma das coisas que despertou Armínios a reagir da forma que reagiu foi se deparar com uma posição supralapsariana de um camarada lá. E aí Armínios reagiu da forma que reagiu. O que eu sei, irmãos, é que a reprovação das pessoas, se ela é ativa ou se ela é passiva, ela tem muitas coisas a nos ensinar. Por exemplo, a reprovação nos ajuda a entender e a lidar com a apostasia. Todo mundo aqui conhece pessoas que num determinado momento de suas vidas pareciam que eram crentes. Ficaram anos na igreja. E você olha para aquelas pessoas e diz, ela é crente. Mas o tempo passou e elas se desviaram. E elas abandonaram o Evangelho. Não quiseram mais nada com igreja, nada com Deus. Uma situação perturbadora. Significa que Deus falhou com elas? Significa apenas que, se elas continuam no seu estado descrente, é porque elas não estão no meio do povo eleito de Deus. Se elas morrerem na forma descrente, ímpia, na qual vivem, é porque elas não estão entre o povo eleito de Deus. E a reprovação nos ajuda a lidar com a apostasia. Além disso, a reprovação, ela glorifica a Deus. Se ela é ativa ou passiva, mas o certo é que ela glorifica a Deus. A eleição e a reprovação envolvem e protegem a glória de Deus. Por quê? Porque elas nos lembram de que Deus é absolutamente livre, Deus é soberano, Deus faz o que quer com o seu universo. Deus é glorificado tanto na salvação dos eleitos quanto na condenação dos incrédulos. Deus, tanto a justiça quanto a misericórdia divinas são gloriosas. Aquilo que nós falamos semana passada, que acima da salvação do homem, Cristo morreu na cruz para glorificar o Pai. O motivo principal pelo qual Deus
salva pessoas, não, pelo qual Deus enviou o Filho, não é para salvar pessoas, é para glorificar a Trindade. Então, tanto a justiça em mandar para o inferno, como a misericórdia e a graça em conduzir para o céu, são gloriosas. Ambas demonstram soberania. Você conhece aquele texto de 2 Coríntios 2? Precisa abrir. Abra. Vamos ler esse texto. 2 Coríntios capítulo 2. Versos 15 e 16. Olha o que Paulo diz assim: nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes que se perdem, cheiro de morte para morte, para com aqueles aroma de vida para vida. Olha o que Paulo diz: como nos que se perdem. Eu pergunto, como Deus se agrada num aroma que é morte para morte? Então Deus recebe tanta glória da sua ira, quanto da sua graça. Deus é glorificado da mesma forma ao lançar pessoas no céu e ao lançar ou a permitir que pessoas vão para o inferno. Por quê? Porque em ambos os casos Deus está na vitrine. Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, mas Deus também é santo, é justo e pune o pecado. Ele é um Deus que revela a sua ira, que revela o seu juízo, e quando Ele mostra, quando Ele revela essas facetas da sua personalidade, Ele é glorificado. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Então Deus, Ele é glorificado tanto em um, como em outro. Romanos 11, 22 diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então, a misericórdia de Deus, ela não poderia manifestar-se sem a experiência de pecadores. Assim também, o justo juízo de Deus não poderia se evidenciar sem a existência de condenados. Para ter juízo, tem que ter condenado. Então, a misericórdia e a justiça divina se complementam. Elas não se contradizem uma com a outra, uma da outra. São como dois lados de uma mesma moeda. A moeda se chama predestinação e os dois lados, eleição e reprovação. Volta lá para Romanos 9. No verso 22, Paulo diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? O propósito primário pelo qual Deus manifesta sua ira sobre os vasos de destruição é para que a sua misericórdia possa ser vista como ainda mais gloriosa. Olha o que ele diz aí, gente: Deus suportou pacientemente vasos de ira. O que isso significa? Aparentemente, Deus está
atrasando pacientemente o julgamento imediato, para que os ímpios possam continuar a acumular ira sobre si mesmos. E desta forma Deus demonstrará um poder ainda maior no seu julgamento. Ao lidar com Faraó, como nós vimos, Deus suportou a recusa de Faraó de deixar o povo ir, para poder transformar cada ocasião de uma praga em uma oportunidade de demonstrar o seu poder. Então parece que a lógica aqui é a seguinte: com uma maior abundância de pecado, maior a demonstração da ira. Uma maior demonstração da ira concede ainda uma glória maior. Na misericórdia demonstrada para com aqueles que mereciam o julgamento, tanto quanto os outros. Quem aqui nunca se fez aquela pergunta assim: por que Deus não acaba logo com esses políticos? Por que Deus não manda todo mundo para o inferno logo? Corruptos, ladrões, bandidos. Por que Deus não acaba, não dá um basta em toda essa violência e injustiça que assola a humanidade? Por que Deus permite que os ímpios prosperem? Gente, se Deus fosse temperamental e reagisse a cada ação depravada do homem, deixa eu dizer uma coisa para vocês: o mundo já teria acabado há muito tempo. O que preserva os homens vivos é a longanimidade de Deus. O que impede o derramamento da ira divina sobre a humanidade é a paciência de Deus. Ou vocês acham que Deus se alegra com a injustiça, com a desonestidade, com a imoralidade? Se nós que não somos santos como Ele é, ficamos enfurecidos com essas coisas, imagine aquele que é santo diante de todas essas questões. Então é a paciência de Deus que permite a existência desse mundo e de seus habitantes. É a paciência de Deus que faz com que Ele continue com esse mundo e não dá cabo ao perverso. É a paciência de Deus que permite os vasos de ira permanecerem, continuarem existindo. Então, a reprovação nos ajuda a lidar com a apostasia. A reprovação glorifica a Deus. E o que a reprovação nos lembra? Não tente entender a mente de Deus. O oceano jamais caberá dentro de um copo. A sua mente é o copo. Se pudéssemos entender Deus, Ele deixaria de ser Deus. Falando através de Isaías, Deus disse assim para o povo: os meus pensamentos não são os vossos,
os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. O grande mistério em toda essa questão aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. O grande mistério nessa questão aqui não é que alguns sejam, mas que alguém seja salvo, porque Deus não deve nada a ninguém, e se Ele não fizesse nada e deixasse que a humanidade inteirinha fosse para a perdição eterna, ninguém teria nada do que se queixar. Como diz Spurgeon, não me surpreende que Deus tenha odiado Esaú, me surpreende que Deus tenha amado Jacó. Então, jamais tente entender a mente de Deus. Calvino nos disse que, diante dos mistérios de Deus, a nossa atitude deve ser o silêncio. Então, a reprovação nos leva para esse ponto, para essa lembrança de que a gente nunca vai entender os caminhos de Deus, a mente de Deus. E aí, penso eu, que esse é o conselho de Paulo, aí no verso 20, quando ele diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Paulo deixa claro ao ser humano qual é o maior problema do ser humano ao estudar teologia. Paulo diz: a arrogância dele. Muitos homens não se dão conta de quem eles realmente são. Para esse tipo de homem, o apóstolo pergunta assim: quem és tu? O homem dizer a Deus como ele deve agir é tão descabido quanto uma estátua querer dizer a um escultor como que ele deve usar o cinzel. A presunção de que o senso de valores do homem pode prevalecer contra o senso de valores de Deus é tão ridícula quanto uma estátua que fala. Então, ao tratar das verdades bíblicas, o homem precisa ter em mente a sua pequenez, a sua insignificância, a sua limitação, a sua mortalidade, o seu pecado. Quando nós tratamos das verdades bíblicas, nós precisamos ter em mente aquela palavra do salmista: quando contemplo os teus céus, obra das tuas mãos, quem é o homem para que te lembres dele? Então, Paulo nos lembra que existem doutrinas que não são para serem discutidas, apenas recebidas. O apóstolo não está pedindo para ninguém entender nada, apenas para se submeter. Nós devemos sentar e ficar quietos diante dessas questões. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? E aí então ele vai dizer no verso 21: ou não tem o oleiro sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para desonra? Não tem o oleiro sobre a massa, para do mesmo barro fazer um para a honra e o outro para a desonra? Edwin Thomas foi chamado de o mestre do palco. Esse grande ator estreou numa peça chamada Ricardo III aos 15 anos de idade e se estabeleceu como o primeiro ator shakespeariano. Em Nova York, durante 100 noites consecutivas,
ele representou Hamlet. Em Londres, ganhou a aprovação da crítica britânica, uma das mais implacáveis do mundo. Quando o assunto era tragédia no palco, Edwin Thomas fazia parte ali de um seleto grupo qualificado. Mas quando a tragédia passou do palco para a vida real, ele também fez parte de um grupo seleto. Edwin tinha 2 irmãos, John e Junius, ambos atores, embora nenhum dos dois chegou à altura de Edwin. Em 1863, os 3 irmãos uniram lá os seus talentos para representar Júlio César. O irmão John representou Brutus, o assassino de Júlio César. Lembra da frase? Até tu, Brutus. E esse irmão foi o mesmo que fez o papel de assassino no Teatro Ford. Talvez poucos aqui estejam entendendo o que eu estou falando, mas agora você vai entender. Numa noite fria, em abril de 1865, o irmão de Edwin, John, o que fez o papel de Júlio César, ele entrou silenciosamente pela parte de trás de um camarote e atirou na cabeça de Abraham Lincoln. John Wilkes Booth, o famoso assassino de Abraham Lincoln. Foi pego, a notícia se espalhou, e o irmão dele, famoso, nunca mais foi o mesmo após aquela noite. A vergonha pelo crime do irmão fez com que ele se aposentasse. Nunca mais subiu aos palcos. Ou, melhor, nunca mais desejou subir aos palcos. E nunca mais teria subido aos palcos se não fosse por um ato inusitado que ocorreu em uma estação de trem em Nova Jersey. Edwin, quando aguardava ali o seu vagão, um jovem bem vestido, ali imprensado pela multidão, se desequilibrou e caiu da plataforma com o trem em movimento. Sem hesitar, rapidamente, Edwin colocou o seu pé no trilho, agarrou aquele homem e o puxou a salvo. Salvou a vida daquele rapaz. Após os sinais de alívio, aquele jovem reconheceu o ator. Você é Edwin Thomas. Muito obrigado que você salvou a minha vida. Abraçou e foi embora. E Edwin não sabia quem era aquele rapaz que ele tinha salvo. Ele só foi descobrir quem era aquele rapaz semanas mais tarde, quando chegou uma carta na sua casa que diz a história que ele carregou essa no bolso até o fim da sua vida. Aquela carta havia sido enviada para Edwin pelo secretário-chefe do governo, chamado General Ulysses Grant. Uma carta de agradecimento a Edwin Thomas, porque ele salvou a vida do filho de Abraham Lincoln. Que ironia! Que ironia!
Enquanto um irmão assassina o presidente, o outro salvava a vida do filho do presidente. Edwin e John Booth, mesmo pai, mesma mãe, mesma profissão, mesma paixão, e ambos trilham por caminhos completamente diferentes. Tem um vaso que é para honra e outro que é para desonra. Embora seja uma história dramática, não é única. Caim e Abel, ambos filhos de Adão. Abel é aceito por Deus e Caim é condenado pelo seu crime. Abraão e Ló, ambos peregrinam em Canaã. Abraão é aceito por Deus, Abraão é abençoado por Deus, e Ló acaba lá no inferno de Sodoma. Isaque e Ismael, filhos do mesmo pai. Isaque é abençoado por Deus e o mesmo não acontece com Ismael. Davi e Saul, ambos reis de Israel. Davi é usado, ungido e abençoado por Deus, enquanto Saul morre longe de Deus de forma trágica. Pedro e Judas andaram 3 anos com Jesus, ouviram o mesmo chamado. Ambos negaram a Jesus. Pedro buscou misericórdia e Judas buscou a morte. Jacó e Esaú, gêmeos. Deus ama Jacó e odeia a Esaú. Paulo pergunta: não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e o outro para desonra? No final de tudo, o que Paulo está nos mostrando é que a justiça divina é digna da nossa adoração e não da nossa investigação. É dupla predestinação? Não sei, eu não tenho opinião formada ainda. Mas o que eu aprendo nessa história toda é a verdade de que Deus, irmãos, Deus tem muito mais controle sobre as nossas vidas do que nós podemos imaginar. O que eu aprendo nessa história toda é que Deus nos controla da mesma forma que um oleiro molda o barro e o vaso. Aliás, Deus tem um poder criador e governador infinitamente maior do que qualquer poder que um oleiro humano pode exercer sobre massas de barro. Se o oleiro tem o poder sobre o barro para dar-lhe a forma que deseja, Deus tem muito mais poder sobre as suas criaturas para formá-las como Ele desejar. Na verdade, comparando os homens com Deus, um vaso de barro é muito mais valioso. Porque diante de Deus o homem não tem o valor de um vaso de barro. Então, sempre que nos depararmos com este ensinamento, eu penso que a nossa reação nós devemos ter 2 reações. Silêncio. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que ficar em silêncio. Nós não podemos afirmar coisas que a Bíblia não afirma. E segundo, adoração. Cair de joelhos em adoração.
Adoração pelo quê ou por quê? Porque Deus soberanamente nos escolheu. Aprouve a Ele nos chamar. Agradecimento, porque foi do seu agrado que a nós fosse revelado os mistérios do reino de Deus. Louvor e adoração, porque ao contrário da maior parte das pessoas, nós vemos e percebemos. Ao contrário da maior parte das pessoas, nós ouvimos e atendemos. Ao contrário da maior parte das pessoas, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Nós podemos experimentar regeneração. Ao contrário da maior parte das pessoas, nós fomos perdoados por Jesus. E um dia nós alcançaremos as mansões celestiais. Louvor, gratidão e adoração, porque nós estamos dentro do grupo de pessoas que Deus escolheu salvar. Que Deus nos dê graça e que Deus nos ajude diante de um assunto tão complicado, tão sério. Existe aí no final do esboço algumas referências aí, se você desejar ler mais sobre o assunto, estudar mais, existem boas referências aí. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, por aqueles que o Senhor predestinou para a salvação. Louvado seja o teu nome por aqueles que o Senhor resolveu predestinar e salvar. Que o Senhor coloque sempre em nossos corações este sentimento de adoração, de gratidão por tão grande salvação, pela predestinação, pela eleição, pela justificação que nós temos em Cristo Jesus. Nós assim oramos e nós assim agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.